Olá, eu sou Raissa Vale, sou presidente da LACARDIO, Liga Acadêmica de Cardiologia do SEUMA, e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre eletro. Vamos fazer uma série com vários vídeos falando conceitos básicos do eletrocardiograma que vai ajudar você. Nessa primeira aula discutiremos alguns assuntos que fazem com que o aluno desista de continuar o seu estudo. Vamos ver sobre a anatomia e como o fluxo elétrico se distribui no músculo cardíaco, a diferença entre a condução no átrio e a condução ventricular. Veremos vetores e veremos as derivações. A origem do impulso elétrico se dá no nó sinoatrial. E a primeira coisa que ele vai fazer é mandar esses impulsos para os átrios. Esse impulso ele é feito via células, o que torna o impulso um pouco mais lento. Chegou ao nó atrioventricular, ele vai ter a função de atrasar, uma vez que o impulso ventricular é bem mais rápido do que o atrial. Outra função do nó atrioventricular é unidirecionar esse impulso elétrico. Então, ele impede que tenha um retorno do impulso elétrico para os átrios. Chegar no feixe de His, o feixe de His, o lado esquerdo possui 2 ramos e o lado direito apenas um ramo. Isso é importante porque futuramente veremos os bloqueios de ramos. Ao chegar no feixe de His, esse impulso se torna bem mais rápido, porque a condução ela não vai ser mais via célula, certo? Então, tem essa diferença de condução entre célula e feixe de His. Ele vem para as fibras de Purkinje e depois das fibras de Purkinje ele adentra o miocárdio. Precisamos relacionar a fisiologia cardíaca com as ondas emitidas pelo eletro. A onda P ela vai se referir à despolarização atrial. Como a onda P olha o átrio, ela pode me indicar se eu tenho uma fibrilação atrial, se o meu ritmo ele é sinusal, se o meu impulso ele está realmente saindo do meu nó sinoatrial. Lembrem que existe aquela pausa nesse intervalo PR. Ele vai me dizer, então, esse intervalo PR ele pode estar alongado, ele pode estar encurtado. E aí eu chego ao complexo QRS. O complexo QRS é a despolarização do ventrículo, o que vai me dizer que é o momento da sístole ventricular. Uma coisa interessante é que o complexo QRS ele vai ser sempre seguido por uma onda Q negativa, uma onda R positiva e uma onda S negativa. Então, fisiologicamente é isso. Quando a gente encontra esse complexo QRS alterado, já é de chamar a atenção. Outro detalhe é o alargamento dele. Nós vimos que o impulso via feixe de His é bem mais rápido. Logo, esse espaço, o tamanho de tempo, aqui, o tamanho de tempo do QRS não pode ultrapassar 3 quadradinhos, ok? Em uma próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre esses quadradinhos que a gente vê no eletro. E por fim, a onda T, ela refere à repolarização do ventrículo. Ela pode ser mais larga do que o QRS, porque essa repolarização ela é mais lenta, ok? Uma coisa interessante a estar sempre observando na onda T é que ela sempre acompanha o complexo QRS. Se o complexo QRS for positivo, a onda T será positiva. Se o complexo QRS for negativo, a onda T será negativa. Chegamos à temida hora, que é quando o professor vai falar de vetores e o aluno não entende, e é esse o momento da desistência. Primeiramente, qual é o vetor resultante? E o impulso sai do nó atrial. A gente já pode tirar, por exemplo, a resultante atrial. Vetor força, o vetor elétrico.
ventricular, você já tem várias forças atuando, vários sentidos. Então, tu tem a força que vai para o ápice, para a posterior, a força esquerda, a força que vai para a direita. No final, somando todas essas forças, a força resultante ventricular, que é o mesmo sentido da força resultante atrial. Então, nós temos aqui o mesmo sentido resultando. Esse é o sentido da força. Agora, por que a força ela está mais apontada para a esquerda do que para a direita? O corte realizado no coração, onde você pode ver as câmaras. Essa aqui vai ser o ventrículo direito, aparecendo os músculos papilares, é o ventrículo esquerdo. E aí você percebe o tamanho aqui da parede ventricular. Então, quanto maior a massa, certo? Ou seja, quanto maior a quantidade de músculo, maior a necessidade de você aumentar esse impulso, esse potencial de ação que vai ser encaminhado. Isso é importante porque, se no coração fisiologicamente saudável, a gente já tem um desvio do potencial de ação, da força resultante para a esquerda, imagina aí quando você tem patologias que podem fazer com que o ventrículo direito ou o ventrículo esquerdo aumente. Isso vai te dar uma ideia de que o coração, a força resultante também vai alterar. Isso é importante para que lá na frente, quando a gente for falar de, por exemplo, uma sobrecarga ventricular, a gente perceba que o eletro ele vai nos dizer e ele vai se alterar exatamente pela força, porque ele pode ter um coração um pouco mais voltado para a direita ou um coração um pouco mais voltado para a esquerda. Ok, Raíssa, você me falou qual é a resultante, mas e agora, para que eu entenda cada ponto, como que eu enxergo o vetor? Uma simbologia muito interessante é você imaginar um campo de futebol e nele 3 pessoas, todos vendados, e você diz o seguinte: quando você ouvir a sirene da ambulância se aproximando, você faz uma ponta para cima. Se você ouvir sirene se afastando, você faz essa mesma ponta para baixo. A ambulância atravessou o campo. Para o primeiro, a ambulância se afastou. Para o segundo, a ambulância veio na direção dele e depois se afastou. Para o terceiro, a ambulância veio na direção dele. Uma segunda dica muito interessante é você imaginar que a ponta da setinha é um olho. Então, tá aqui o teu olho e aqui, no caso, a ponta da setinha é por onde você está enxergando. Ele vem em sua direção, se ele está se aproximando do olho, ele tem que estar positivo. Se ele está mais longe, ele vai estar mais negativo. Agora, quais são as derivações? Eu vou começar pelas derivações precordiais. Nós temos duas, as derivações frontais e as precordiais. Os eletrodos eles vão se inserir desta forma. Tu vai ter o V1, V2, o V3, V4, V5, V6. A priori, são os importantes para se saber. Lembrem-se da força resultante. Está a minha ambulância passando. Se a sirene da ambulância se afasta, o V1 e o V2, eles tendem a ser negativos. Entretanto, o V2 está mais próximo. Quem tende a ser mais negativo vai ser o V1. Com o passar, o V3 e o V4, eles já vão ser mais equivalentes. Então, ele está no meio lá do campo. Olha, a ambulância está passando, o V3 e o V4, eles vão ser isoelétricos. O 5 e o 6 totalmente positivo. Então vamos olhar lá, esse aqui vai ser o V1 e o V2, esse aqui o V3 e o V4 e esse aqui o V5 e o V6. E agora falaremos das derivações frontais. Para entender melhor, vamos imaginar aqui no meu bonequinho e vamos fazer nele uma pizza, praticamente. Então, tá aqui o coraçãozinho dele. Eu vou traçar aqui, cortar ele primeirinho aqui e tenho o meu
D1, sentido dessa minha derivação, certo? Para baixo, com os pezinhos dele juntinho, né? Imagina aqui os pezinhos dele. Eu vou ter o meu AVF, o fit. Corto neste sentido, lá na mãozinha dele, eu vou ter o meu AVL, de left, esquerda. Pego na outra mãozinha, mais uma vez, o meu AVR, de right, certo? E as outras derivações, falta o pedacinho da minha pizza. Eu vou fazer aqui uma derivação, que seria o meu D3. E para esse outro lado aqui também, para completar a minha pizza, o meu D2. Aí você pergunta, tá, mas e para que vai me servir essas derivações? Imagine aqui, a gente tem um coração, eu já vejo bem aqui uma trombose da minha coronária direita, onde apresenta um infarto inferior. Se eu tô vendo que o infarto é inferior, quais as derivações que são inferiores? D2, AVF e D3. Então, se essas derivações apresentam uma supra de ST, eu já vou confirmar que o meu infarto é de parede inferior. Então, aqui nesse outro exemplo, uma trombose na artéria circunflexa, uma trombose na primeira lateral. O infarto em toda a lateral do coração. E quem aponta para a lateral é LD1. E aí o que nós vamos encontrar? Outro supra de ST, indicando um IAI. Então é isso, pessoal. Para nossa primeira aula eu tentei explicar o que era, como funcionava o sentido do fluxo, a diferença entre a condução atrial para a condução ventricular e, por último, como nós vamos enxergar os vetores e quais as funções das derivações, como que as derivações elas são posicionadas. Continue acompanhando a série de vídeos que nós vamos ter e não se esqueçam de se inscrever no nosso primeiro simpósio de temas cardiológicos.